Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valesca e nos vídeos anteriores acabei nem me apresentando direito, não é mesmo? E sei que muita gente ficou curiosa para saber quem está por trás dessa voz. Então vamos lá. Eu sou especialista em inteligência emocional, psicoterapeuta, psicanalista, treinadora e analista comportamental. O meu foco é o desenvolvimento saudável das relações entre pais e filhos. O meu trabalho é ajudar famílias a enfrentarem os desafios emocionais e comportamentais do dia a dia, oferecendo ferramentas práticas e personalizadas que realmente funcionam. Tem uma lista enorme de informações, mas o mais importante é o que eu venho fazer aqui com vocês: compartilhar tudo o que eu aprendo, estudo e vivo, porque é isso que eu amo fazer. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender com boas leituras, já fica aqui comigo. Toda semana eu trago a leitura de livros incríveis que estamos lendo juntos no meu grupo de WhatsApp. O link estará na descrição do vídeo. Se quiser receber áudios diários, ofertas especiais que disponibilizo lá, você será muito bem-vindo. E claro, né? Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, compartilha com outras famílias e ativa o sininho para não perder nada. A entrada na adolescência. Em julho de 2010, recebi um e-mail da mãe frustrada de um jovem de 19 anos que havia acabado de concluir o primeiro ano na universidade. Ela havia assistido a uma palestra minha para pais e professores sobre o cérebro adolescente, na cidade de Concord, em Massachusetts. E sua mensagem expressou uma ampla gama de emoções que iam da tristeza à confusão e à raiva em relação ao filho cujo comportamento de repente se tornara francamente esquisito. Meu filho se enraivece com facilidade, escreveu. Ergue uma parede à sua volta para não precisar falar. Passa a noite toda em claro e dorme o dia inteiro. Parou de fazer as coisas de que gosta. Houve uma época em que ele era encantador, inteligente e sociável. Hoje em dia, o bom humor é raro. Pensei no enorme trabalho que tive para criá-lo, para mandá-lo para uma ótima faculdade e tudo acabou assim. A mulher terminou seu e-mail com uma pergunta simples: como posso ajudá-lo? Foram cartas, e-mails e telefonemas desse tipo que me instigaram a escrever este livro. 9 meses depois que essa mãe me perguntou como poderia ajudar o filho, recebi uma mensagem parecida, dessa vez da mãe de uma jovem de 18 anos. A filha, que antes parecia tão equilibrada, deixara as notas caírem no ensino médio. Tornara-se rebelde, havia fugido de casa e fora hospitalizada com depressão. Este ano foi difícil para nós, escreveu a mãe. Às vezes é como se ela tivesse sido substituída por um alienígena por causa do seu comportamento e das coisas que ela diz. É uma pessoa completamente diferente. Eu sabia pelo que passavam essas mulheres. Houve uma época em que também me senti desamparada. Por ser recém-divorciada, quando Andrew, meu filho mais velho, entrou na adolescência, tive uma dolorosa consciência de que o futuro dos meus filhos, assim como o presente, dependia em grande parte de mim. Não havia como arrancar meus cabelos e dizer: vá falar com seu pai sobre isso. Quando a pessoa cria os filhos sozinha, a responsabilidade é dela. Como pais, queremos abrir algumas portas para nossos filhos. É só isso, na verdade. Queremos cutucá-los delicadamente na direção certa. Durante a infância, tudo parece correr mais ou menos conforme planejado. Nossos filhos aprendem o que é e o que não é apropriado, qual é a hora de dormir e a de levantar de manhã, em que coisas não mexer, onde não ir. Aprendem a importância da escola, de serem gentis com os mais velhos e, quando se machucam física ou emocionalmente, vêm procurar consolo. Estas são algumas coisas que digo logo aos pais. A sensação de soco na cara que vocês estão experimentando não é incomum. Seus filhos estão mudando e também tentam se entender. O cérebro e o corpo deles estão passando por uma ampla reorganização. E sua aparente imprudência, grosseria e falta de senso
não são inteiramente culpa deles. Quase tudo isso é explicável em termos neurológicos, psicológicos e fisiológicos. Como pais ou educadores, vocês precisam se lembrar disso todos os dias, não raro, todas as horas. A adolescência é um campo minado, com certeza. É também uma descoberta relativamente recente. A ideia desta fase, como um período geral do desenvolvimento humano, está presente há milênios, mas, como período distinto entre a infância e a idade adulta, remonta apenas a meados do século XX. De fato, a palavra adolescente, como modo de descrever quem se encontra nessa etapa singular entre os 13 e os 19 anos, surgiu pela primeira vez em um contexto impresso e apenas de passagem numa reportagem de revista de abril de 1941. Sobretudo por razões econômicas, as crianças foram consideradas mini-adultos até quando já ia bem avançado o século XIX. Eram necessárias para semear os campos, ordenhar as vacas e cortar lenha. Na época da Guerra da Independência dos Estados Unidos, metade da população das novas colônias tinha menos de 16 anos. Se uma moça ainda estava solteira aos 18, considerava-se praticamente impossível casá-la. No início do século XX, as crianças de mais de 10 anos, e muitas vezes bem mais novas que isso, estavam aptas a fazer quase todo tipo de trabalho, fosse no campo, fosse mais tarde nas fábricas da zona urbana, ainda que precisassem ficar sobre caixotes. Em 1900, com a Revolução Industrial a pleno vapor, havia mais de 2 milhões de crianças empregadas nos Estados Unidos. Nas décadas intermediárias do século XX, dois fatos: a Grande Depressão e o aumento do número de escolas de ensino médio, não apenas modificaram as atitudes em relação ao significado da infância, como também ajudaram a introduzir a era do adolescente. Instalada a depressão depois do crush da Bolsa de Valores em 1929, os trabalhadores infantis foram os primeiros a perder seus empregos. O único outro lugar que lhes restou foi a escola, razão pela qual, no final da década de 1930 e pela primeira vez na história da educação norte-americana, a maioria dos jovens de 14 a 17 anos estava matriculada em alguma instituição educacional. Segundo uma pesquisa feita em 2003 pelo Centro Nacional de Pesquisa de Opinião, os norte-americanos ainda veem a conclusão do ensino médio como o marco número 1 da idade adulta. Em grande parte do Reino Unido, o adolescente é tratado como adulto, mesmo que não conclua o ensino médio. E na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales, ele está legalmente autorizado não apenas a deixar a escola aos 16 anos, mas também a sair de casa e levar uma vida independente. Na década de 1940 e 1950, os jovens norte-americanos, a maioria dos quais não era responsável pela sobrevivência econômica da família, certamente não pareciam adultos. Pelo menos não até se formarem no ensino médio. Em geral, moravam na casa dos pais e dependiam deles. E à medida que mais e mais crianças se viram frequentando a escola depois do 8º ano, elas se tornaram uma espécie de classe em si. Sua aparência diferia da dos adultos. Elas usavam roupas diferentes, tinham interesses diferentes e até um vocabulário distinto. Em suma, era uma nova cultura. Como disse um escritor anônimo na época, os jovens tornaram-se adolescentes porque não tinham nada melhor para eles fazerem. Um homem previu isso há mais de 100 anos. O psicólogo norte-americano Granville Stanley Hall nunca usou a palavra teenager em seu livro inovador de 1904 sobre a cultura juvenil, mas pelo título de seu volume de 1.400 páginas, ficou claro que ele via o período entre a infância e a idade adulta como uma etapa distinta do desenvolvimento. Para Hall, que foi o primeiro norte-americano a obter o grau de doutor em psicologia na Universidade de Harvard e o primeiro presidente da Associação Americana de Psicologia,
A adolescência era um período peculiar da vida, uma fase distinta e separada que diferia qualitativamente da infância e da idade adulta. A idade adulta, disse ele, assemelhava-se ao homem plenamente evoluído da razão. A infância era uma época de selvageria e a adolescência um período de fantástica exuberância, que ele descreveu como primitivo ou neoatávico e, por conseguinte, apenas ligeiramente mais controlado que a anarquia absoluta da infância. Foi esta a sugestão de Hall a pais educadores. Os adolescentes não devem ser mimados, mas doutrinados nos ideais de serviço à comunidade, disciplina, altruísmo, patriotismo e respeito pela autoridade. Se Hall pareceu provinciano quanto à maneira de trazer o tumulto e a tensão da adolescência, ainda assim foi pioneiro ao sugerir uma ligação biológica entre a adolescência e a puberdade e chegou a usar uma linguagem que pressagiou a compreensão posterior da maleabilidade ou plasticidade do cérebro pelos neurocientistas. O caráter e a personalidade vão ganhando forma, porém todo o resto é plástico. Escreveu ele referindo-se à maleabilidade e não ao produto feito pelo homem. O egocentrismo e a ambição aumentam e todos os traços e faculdades são passíveis de exagero e excesso. Disse egocentrismo, ambição, exagero, excesso. Tudo isso ajudou a definir o adolescente para o público norte-americano de meados do século XX. O adolescente, como uma espécie de fenômeno cultural, deslanchou nos anos após a Segunda Guerra Mundial. Desde as menininhas vidradas nos modismos, até James Dean em Juventude Transviada e Holden Caulfield em O Apanhador no Campo de Centeio. Entretanto, embora o período da adolescência tenha se tornado mais definido e passado a ser mais aceito, a demarcação entre a infância e a idade adulta continuou e continua escorregadia. Como sociedade, ainda carregamos os vestígios de nossa confusão secular sobre quando uma pessoa deve ser considerada adulta. Na maior parte dos Estados Unidos, o indivíduo tem que ter entre 15 e 17 anos para poder dirigir, 18 para votar, comprar cigarros e ingressar nas Forças Armadas, 21 para ingerir bebidas alcoólicas e 25 para alugar um carro. A idade mínima para ser membro da Câmara dos Deputados é de 25, para ser presidente dos Estados Unidos 35 e para ser governador varia entre os estados, desde os que não fazem nenhuma restrição etária, que são 6 estados, até um mínimo de 31 anos em Oklahoma. Não costuma haver exigência de idade mínima para se depor na maioria dos tribunais, assinar contratos ou mover processos judiciais, requerer a emancipação dos pais ou buscar tratamento para o vício em álcool ou outras drogas. No entanto, o indivíduo precisa ter 18 anos para decidir sobre o seu próprio tratamento médico ou redigir um testamento que tenha validade jurídica, e em pelo menos 35 estados as moças de 18 anos ou menos precisam de algum tipo de envolvimento parental para se submeterem a um aborto. Que quantidade enorme de mensagens dúbias transmitimos a esses jovens, que não se encontram numa fase em que possam triar a lógica, se é que ela existe, por trás de como a sociedade os considera responsáveis. Isso é muito confuso. Então, o que significa de fato ser adolescente? Homem menino, mulher menina, quase adulto? A pergunta tem a ver com muito mais do que semântica, filosofia ou mesmo psicologia, porque as repercussões tanto são sérias quanto práticas para pais, educadores e médicos, assim como para o sistema penal, sem falar nos próprios adolescentes. Hall, por exemplo, acreditava que a adolescência começava com o início da puberdade, e por isso é considerado o fundador do estudo científico da adolescência.
Embora não dispusesse de provas empíricas dessa ligação, ele sabia que compreender as mudanças mentais, afetivas e físicas que ocorrem na transição da criança para a idade adulta só poderia provir do entendimento da mecânica biológica da puberdade. Faz muito tempo que uma das principais áreas de concentração do estudo da puberdade são os hormônios, mas eles adquiriram má reputação entre pais e educadores, que costumam culpá-los por tudo que dá errado com os adolescentes. Sempre achei que a expressão avalanche hormonal dava a impressão de que a garotada havia tomado uma poção ou um coquetel maléfico que a levava a agir com descaso por tudo e todos. Na verdade, porém, responsabilizamos o mensageiro ao apontarmos os hormônios como culpados. Pense bem, quando seu filho de 3 anos tem um acesso de raiva, você atribui a responsabilidade a uma avalanche de hormônios? É claro que não. Simplesmente sabemos que as crianças de 3 anos ainda não descobriram como se regular emocionalmente. Em alguns sentidos, isso também se aplica aos adolescentes. E em relação aos hormônios, o mais importante a ser lembrado é que o cérebro adolescente os vê pela primeira vez. E por isso ainda não descobriu como modular a reação do corpo a esse novo afluxo de substâncias químicas. É mais ou menos como dar aquela primeira tragada em um cigarro. Quando você inala, seu rosto se ruboriza, você se sente meio zonzo e talvez até com certa náusea. Hoje, os cientistas sabem que os principais hormônios sexuais, que são testosterona, estrogênio e progesterona, desencadeiam mudanças físicas nos adolescentes, como o engrossamento da voz e o crescimento de pelos faciais nos meninos e o desenvolvimento de seios e o início da menstruação nas meninas. Esses hormônios sexuais estão presentes em ambos os sexos durante toda a infância. Ao se instalar a puberdade, entretanto, há uma alteração drástica em suas concentrações. Nas meninas, o estrogênio e a progesterona oscilam de acordo com o ciclo menstrual. Como esses dois hormônios estão ligados às substâncias químicas cerebrais que controlam o humor, uma menina alegre e risonha de 14 anos pode ter um descontrole emocional na fração de tempo necessária para fechar a porta do quarto. Nos meninos, a testosterona encontra receptores particularmente acolhedores na amígdala, a estrutura cerebral que controla a reação de luta ou fuga, ou seja, de agressão ou medo. Antes de deixar a adolescência para trás, um rapaz pode ter 30 vezes mais testosterona no corpo do que tinha antes do início da puberdade. Os hormônios sexuais atuam particularmente no sistema límbico, que é o centro emocional do cérebro. Isso explica em parte por que os adolescentes não apenas são afetivamente volúveis, como podem até buscar experiências de forte carga emocional. Desde um livro que faça a garotada soluçar até uma montanha-russa que leve o garoto a dar gritos. Esse duplo contratempo, um cérebro excitado e ávido de estímulos, mas ainda não inteiramente capaz de tomar decisões maduras, atinge com força os adolescentes e muitas vezes as consequências para eles e seus familiares podem ser catastróficas. Embora os cientistas saibam há muito tempo como funcionam os hormônios, só nos últimos 5 anos é que puderam descobrir por que eles funcionam dessa maneira. Uma vez que os hormônios sexuais encontram-se presentes desde o nascimento, eles essencialmente hibernam por mais de 10 anos. Então, o que os desencadeia para dar início à puberdade? Alguns anos atrás, os pesquisadores descobriram que a puberdade é iniciada pelo que parece ser um jogo de dominó hormonal, que começa com um gene produzindo uma única proteína chamada quispeptina no hipotálamo, a parte do cérebro que regula o metabolismo. Quando essa proteína se liga aos receptores de outro gene ou os beija, acaba acionando a glândula pituitária para que ela libere seus hormônios armazenados.
Esses surtos de testosterona, estrogênio e progesterona, por sua vez, acionam os testículos e os ovários. Depois de descobertos os hormônios sexuais, durante o restante do século XX, eles se tornaram a teoria dominante e a explicação favorita sobre o comportamento adolescente. O problema dessa teoria é que os adolescentes não têm níveis hormonais mais altos que os adultos jovens. Eles apenas reagem aos hormônios de maneira diferente. Por exemplo, a adolescência é um período de maior reação ao estresse, o que talvez explique, em parte, porque os transtornos da ansiedade, inclusive a síndrome do pânico, surgem tipicamente durante a puberdade. Os adolescentes simplesmente não têm a mesma tolerância à atenção que vemos nos adultos. São muito mais propensos a apresentar doenças e problemas físicos induzidos pelo estresse, como resfriados, dores de cabeça e problemas estomacais. Há também uma epidemia de sintomas que vão de roer as unhas a transtornos alimentares, comuns nos adolescentes de hoje. Existe um tsunami de informações chegando até eles, vindas de casa, da escola, dos pares e, por fim, mas não menos importante, dos meios de comunicação e da internet, algo sem precedentes na história da humanidade. Por que os adultos são menos suscetíveis aos efeitos de toda essa estimulação? Em 2007, pesquisadores do Downstate Medical Center, na Universidade Estadual de Nova York, relataram que o hormônio, e esse nome aqui vai ser difícil de eu falar, vamos lá, devagar, tetrahidropregnenolona. Uau! Habitualmente, aqui tem uma sigla que é mais fácil para entender, ó, THP, o nome do hormônio, a sigla do hormônio, THP. Habitualmente liberado em resposta ao estresse para modular a ansiedade, tem efeito inverso nos adolescentes, aumentando a ansiedade em vez de reduzi-la. Em um adulto, esse hormônio do estresse atua como um tranquilizante no cérebro e produz um efeito calmante, mais ou menos meia hora após o evento gerador de ansiedade. Em ratos adolescentes, o THP é ineficaz para inibi-la. Então, a ansiedade gera ainda mais ansiedade nos adolescentes. Há uma biologia real por trás disso. Para compreender de verdade por que os adolescentes são mal-humorados, impulsivos e entediados, porque fazem cenas, dão respostas desaforadas e não prestam atenção, porque as drogas e o álcool são tão perigosos para eles e porque tomam decisões ruins sobre beber, dirigir, ter atividades sexuais e sabe-se lá mais o que, temos que buscar as respostas em seus circuitos cerebrais. A secreção elevada de hormônios sexuais é um marcador biológico da puberdade. A transformação fisiológica da criança em um ser humano sexualmente maduro, mas não ainda em um verdadeiro adulto. Embora os hormônios possam explicar parte do que acontece, há muito mais em jogo no cérebro adolescente, no qual há novas conexões sendo construídas entre áreas cerebrais, bem como um fluxo de muitas substâncias químicas, especialmente os neurotransmissores, que são os mensageiros do cérebro. É por isso que a adolescência é um tempo verdadeiramente assombroso. Em vista da flexibilidade e do crescimento do cérebro, os adolescentes têm oportunidade de acesso a uma capacidade maior de realizações notáveis. Mas a flexibilidade, o crescimento e a exuberância são facas de dois gumes, porque um cérebro aberto e excitável também pode ser negativamente afetado pelo estresse, pelas drogas, por substâncias químicas e por um sem número de mudanças no meio ambiente. E, por causa do cérebro, muitas vezes hiperativo dos adolescentes, essas influências podem resultar em problemas dramaticamente mais graves do que são para os adultos. E se você chegou até aqui, de coração, muito obrigada!
Isso mostra que você se importa de verdade em oferecer o melhor para os seus filhos. E isso já é um passo gigante na jornada da educação com amor e consciência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, quero te pedir novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem sempre conteúdo pensado com carinho para apoiar tanto você, mamãe, quanto você, papai. E tem mais um vídeo incrível aqui no canal que está aparecendo na tela agora. É só clicar e continuar essa jornada com a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.